Olá, seja bem-vindo à aula de número 12. Na aula de hoje, nós mostraremos o processo de modelagem dos muros e dos elementos externos da construção. Bom, nós terminamos essa base, né? E, e agora nós vamos mostrar o processo, né, de construção, né, da base na outra face. Bom, fiz agora a outra face, posso editar aqui para mostrar o que foi feito. Então veja aqui o perfil, né? Então, fizemos aquele 30 centímetros abaixo do nível de corte e depois alinhamos a parte de cima onde tinha aterro. Bom, está confirmado. Agora nós vamos fazer um passeio frontal e os muros externos. Então, nós vamos agora vir aqui, desenhar o passeio. Então, o passeio vai estar a 1,50 m aqui da frente e os muros que contornam a construção, utilizando o mesmo procedimento. E o muro nós vamos fazer com 2,50 m, com a base do muro, exatamente essa base que a gente acabou de fazer. Então eu vou fazer os muros e vou mostrar para vocês aqui, então eles prontos. O procedimento é o mesmo. Bom, nós terminamos aqui de fazer o passeio e os muros. Então nós fizemos um passeio nesse nível aqui de -90, com 1,50 m de largura, tá? E aí aqui, como a gente tinha feito a rampa e esses pisos aqui deslocado 20 centímetros, ficou um pedacinho aqui, nós fechamos aqui também com passeio para dar uma sequência aqui. Então, foi um pedacinho de passeio aqui. Então, o passeio ficou pronto. A gente pode agora, na vista 3D, nós desenhamos os muros. Vou mostrar o processo também para desenhar os muros, como é que a gente fez. Então, a gente desenhou esse muro aqui, todo faceado, né, utilizando a face fez com a base. A gente fez esse muro aqui a -90, com altura desconectada de 2,50. E fizemos esse aqui a 1,10 m, né, do piso 1 com 2,50. Depois que a gente fez esses dois pisos, fizemos os outros dois, conforme a gente fez as bases. E o que a gente fez? A gente reconheceu o eixo central desse muro aqui. Então, nós apagamos o perfil do muro original, reconhecemos o eixo central desse, reconhecemos o eixo central desse aqui. E aí reconhecemos essas linhas que contornavam a base aqui. Então, reconhecemos as linhas que contornavam a base. Depois nós desenhamos uma linha ligando essa linha aqui com a linha de cá. E aí a gente fechou o muro. Então, fez isso para os dois lados. E então o muro ficou pronto aí. Agora a gente vai desenhar os portões de entrada, o portão da garagem, o portão social, e inserir um gradil nessa posição. Então, para isso, nós vamos aqui na planta de piso 1. Eu já deixei algumas cotas aqui para a gente se orientar. Então, nós vamos inserir inicialmente um portão de garagem. Então, nós vamos pegar esse portão 2,50 m por 2,20 m. Vou posicionar ele aqui, depois eu faço os ajustes necessários. Vou buscar agora o portão social, que eu vou pegar esse portão de 1 m por 2,20 m, esse portão metálico aqui. E eu vou fazer também um gradil. Então, nós vamos aqui em arquitetura, com comando guarda-cor. Um gradil. E a gente vai pegar aqui esse gradil com barras redondas. Nós vamos inserir esse gradil aqui, nessa distância aqui de 7,22 m. Pronto, vamos confirmar. Agora nós vamos fazer os ajustes necessários aqui em relação às distâncias. Então, modificar, vou alinhar. Eu vou alinhar meu portão. A referência é essa. Meu portão está alinhado. Vou alinhar também esse portão aqui. Colocar ele do lado de cá. Agora eu posso ir lá no 3D, já ajustei a posição deles, posso ir lá na vista 3D e visualizar como que está. Então, esses portões eles estão
Ao apertar o Ctrl, selecionar eles e colocar qual que é o deslocamento deles, né? Então, eles vão estar a menos 90 do piso 1. Pronto, eles já estão na posição correta. E agora eu vou também corrigir esse gradil. Então, esse gradil, nós vamos fazer ele a menos 60. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma fachada e na fachada a gente mostra isso com mais detalhes. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um corte. Esse corte para visualizar a parede de frente da ESC. Vou acionar esse corte. Agora nós vamos, então, corrigir essa questão do gradil aqui. Então, inicialmente vamos fazer um editar a parede aqui, nós vamos fazer uma abertura nessa parede para que a gente consiga inserir esse gradil para que ele possa ser mostrado. Então, nós vamos reconhecer essa linha aqui do gradil e vamos reconhecer essa linha também. Então, aqui nós pegamos a linha errada, vamos pegar a linha externa da ESC para sair do comando. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um deslocamento de 30 centímetros da face inferior do muro e um deslocamento de 30 centímetros da face superior. Então, vou dar um offset de 30 centímetros embaixo, um offset de 30 centímetros em cima. Agora eu vou ajustar aqui as distâncias. Pronto. Então, já fiz os ajustes no muro. Posso até colocar a vista realista aqui para mostrar. E agora, como isso aqui está 30 centímetros acima do menos 90, né, do nível menos 90 que está aqui, eu vou descer então aqui e falar que esse aqui vai estar a menos 60. Né? Então, menos 90 menos descontando os 30 centímetros aqui. Então, a grade já está aqui. Posso voltar à minha vista 3D e visualizar então. Eu estou a vista de terreno, está me atrapalhando aqui, eu vou ocultar essa vista de terreno definitivamente. Então, vou selecionar tudo aqui, e aqui marcar a topografia. Vou isolar a categoria. E aqui, então, eu vou ocultar definitivamente. Vou dar um EH aqui, que agora eu não preciso mais disso aqui. Pronto, então meu desenho ficou limpo. Agora nós podemos lá nos quantitativos, confirmar lá os quantitativos que estão lá. Então, em relação às paredes, já entrou aqui o muro de contenção, então o muro de contenção já entrou aqui, então as informações estão aqui, o muro de contenção já está aqui. Em relação aos pisos, né? Então aquele piso, aquele concreto armado para piso externo já também está contabilizado aqui com as informações. As portas também já estão contabilizadas aqui. Aqui tinha uma porta de alumínio de 1,40. Eu acredito, eu não sei se quando a gente inseriu na parte de cima a porta de 1,60. Então lá no piso superior, no quarto, né, a porta do quarto para sacada é de 1,40 e não de 1,60. Se tiver colocada de 1,60, vocês voltem lá e corrijam, tá? Então os preços finais aqui. Da mesma forma, em relação às janelas, tudo por metro quadrado. Tá aqui também as informações. Nós tivemos também a atualização no material de escadas, então o quantitativo de escadas também de granito foi atualizado. Nós temos agora o levantamento de grades guarda-corpos, então aqui também, né, as informações estão registradas, então nós acrescentamos aqueles corrimãos que a gente colocou, na rampa, né, e o gradil. Então os corrimãos todos aqui, os guarda-corpos forçados em metro, né, quantitativo, colocados na etapa de serralheria, os códigos estão aqui, e o gradil, aquele gradil que a gente fez lá na fachada,
ele foi orçado em, vou ver aqui a quantidade de metro quadrado. Então, isso vai aparecer, se vocês não informarem aqui que é zero, o custo zero aqui, vai aparecer o quantitativo dele em metro e metro quadrado. Só que em alguns itens, às vezes a altura é variável, então esse quantitativo em metro não vai bater muito bem. Então, isso aqui, esse quantitativo em metro, a gente só pode considerar quando for um elemento que ele tem altura constante, tá? E que a gente conheça essa altura e que no preço que a gente for colocar já esteja lá considerando essa altura constante para o elemento. Se a gente vier também aqui agora, aproveitando na tabela de esquadrias de portas, isso aqui é uma tabela para a gente utilizar para fazer o quadro de esquadrias. Então, nós colocamos aqui, né, classificamos as janelas de acordo com as dimensões delas, e da mesma forma acontece com as portas. Então, nós fizemos também aqui a atualização, né, a numeração, então a gente foi editando para que ficasse com esse formato. Nós vamos voltar agora na planta de piso 1. Na planta de piso 1, a gente vai inserir alguns elementos aqui de paisagismo, alguns elementos externos. Então, para inserir esses elementos, eu vou apagar de forma definitiva esse terreno original. Então, para isso, vou selecionar tudo aqui. Vou filtrar. Vou isolar aqui a topografia. Então, vou isolar a categoria. Pronto, agora eu consigo selecionar aqui. Então, eu vou dar um EH aqui, que é ocultar o elemento definitivamente. Reiniciei. Agora, então, eu posso inserir os elementos aqui. Então, nós vamos inserir inicialmente as regiões de gramado, onde está em terra aqui. Nós vamos aqui massa e terreno, sub-região. E nós vamos criar uma sub-região com grama aqui. Bom, nós vamos agora fazer as sub-regiões. Nós vamos aqui, então, sub-região, confirmar que o material é a grama, selecionar a ferramenta de retângulo, fazer a primeira sub-região, confirmar, novamente massa e terreno, fazer a segunda sub-região, confirmar, fazer agora a terceira sub-região, e confirmar. Inserir as sub-regiões. Agora eu vou inserir os elementos de paisagismo. Posso vir também massa e terreno, componente do terreno. E vamos inserir aqui essas árvores. Então, inicialmente, nós vamos inserir um vaso com arbusto aqui próximo à porta. Vamos inserir uma acácia nessa posição. Cedro nessa posição. Um capim-chorão nessa posição. Nós estamos utilizando as que tem disponível aqui. E uma caúna nessa posição. E agora nós vamos inserir uma palmeira nessa posição e um teixo nessa posição. Vamos inserir também um veículo e para rotacionar ele, é só pressionar a barra de espaço. Vamos inserir uma pessoa também. Nós vamos inserir aqui a Florença, um RPC feminino, a Florença. Então, vou inserir uma pessoa nessa posição aqui. Vamos inserir também uma macieira, né? Aqui, ó, macieira, aqui nos fundos do terreno aqui. Agora eu posso selecionar aqui as sub-regiões que eu criei. Ctrl aqui eu vou selecionar. Bom, aqui com as sub-regiões selecionadas, nós vamos colocar aqui a tabela de referência setup. Nós vamos colocar aqui o código do plantio de grama, que é o serviço que a gente está fazendo aqui, mas lembrando que
essas regiões, elas teve regiões que teve aterro, teve corte e aterro, como essas duas regiões aqui. Então, nós vamos ter que colocar os dois serviços, tá bom? Etapa da obra, a gente está colocando também aqui paisagismo, mas tem também parte da movimentação de solo. Então, na hora que eu mostrar a planilha, eu vou detalhar isso melhor. Então, serviço, nós vamos colocar plantio de grama, mas tem a parte de movimentação de solo, então nós vamos colocar aqui o custo, né, que já definimos de movimentação de solo, de 54,06, e o custo do plantio de grama de 6,38. Se a gente ver agora aqui no levantamento de serviços, né, vejam aqui que nós temos a limpeza do terreno, esse plantio de grama, que nós estamos colocando na etapa de paisagismo, mas tem essa quantidade de corte, essa quantidade de aterro, tá? Então, nós estamos colocando os dois custos aqui, porque tem os dois custos, tá? E mantendo aqui a regularização de terreno. Veja aqui que essa área agora diminuiu, porque parte dessa área, que é irregularizar, nós plantamos grama. Então, vai ter os dois serviços, tá certo? Então, essa regularização aqui, tem que lembrar que a regularização é a regularização com movimentação de terra, então envolve aterro e corte e compactação de terreno. Então, nós temos que incluir isso, tá? Então, na hora de definir a parte compactada, se o aterro for compactado, eu não preciso considerar a área, eu considero só os volumes. Mas se tiver corte e aterro separado e o aterro não seja compactado, eu tenho que considerar essa área aqui de compactação e regularização de solo na hora de fazer a planilha. Posso também vir no 3D e visualizar, então, esses elementos já inseridos. Vejo aqui o gramado com as espécies vegetais, o veículo e a pessoa, e lá nos fundos também, né, os elementos, inclusive o talude. Vejam lá que o talude já está gramado e com a árvore já inserida aqui. Bom, agora a gente pode vir aqui nas tabelas de materiais, né? Então, e também na tabela de vegetação, todos os elementos inseridos. Esses aqui como arbustos, né, com esse custo, e a árvore aqui como uma árvore mesmo, né, com esse valor. Então, as referências aqui, nós utilizamos o SINAP. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula.